Olá, alunos! Como vocês estão? Tudo bem? Eu sou a professora Renata, de Língua Portuguesa, mais uma vez com vocês. Então, hoje a nossa aula vai girar em torno de um assunto bem interessante, no qual podemos estabelecer nossas opiniões, criticar, ponderar. O tema da nossa aula de hoje é o artigo de opinião. Certamente vocês já ouviram falar nesse gênero textual, até porque não é um gênero tão novo, muito utilizado no meio jornalístico, e ele é um suporte muito interessante para todas as pessoas que gostam de expressar suas opiniões. Então, trata-se de quê? O artigo de opinião. É um texto opinativo, de cunho essencialmente argumentativo, tá? Então, o artigo de opinião, ele trata a opinião do autor sempre levando em consideração assuntos de relevância defendidos pela sociedade e, portanto, através de recursos argumentativos bem embasados, que podem ser utilizados por meio de comparação, exemplificação, depoimentos, dados estatísticos e etc. Então, todo gênero tem suas características. Então, eu quero que vocês acompanhem comigo aqui as características principais desse gênero tão interessante. Ele contém sempre um título polêmico e às vezes provocador para instigar a curiosidade do leitor. Expõe, portanto, uma ideia ou um ponto de vista sobre determinado assunto. Isso é muito importante você não se esquecer. Apresenta três partes essenciais: a exposição, a interpretação do tema tratado e a opinião em si mesma, tá? Utiliza verbos predominantemente no presente, lembrando sempre os verbos sempre colocados no presente, tá? O tempo verbal. E, portanto, a linguagem objetiva ela vai ser escrita utilizando-se o foco, né, da escrita na terceira pessoa do verbo ou na primeira, que no caso leva-nos a crer a subjetividade do autor, ok? Então, terceira pessoa ou primeira. Essas são as características desse gênero. Depois a gente deve se perguntar sempre assim: por que escrever artigos de opinião? Qual é a intencionalidade daquele que escreve um artigo de opinião? Temos as respostas. Primeiro, para disseminar o conhecimento, ou seja, propagar o conhecimento sobre algum tema polêmico, tá? Tornar público, expressar-se, compartilhar, portanto, um ponto de vista. Como é bom a gente colocar o que pensa para o outro, não é? Outro ponto importante, engajar o público numa causa, ou seja, conscientizar a sociedade da sua opinião, do seu ponto de vista, é claro, embasado. Construir, portanto, a sua reputação pessoal ou profissional, que é muito importante. A gente já está vendo gente demais por aí colocando esses achismos, não é? Agora, é muito diferente quando você encontra pessoas ou lê artigos, lê textos que são embasados em fontes científicas, verdadeiras, idôneas, e a partir daí vêm os seus textos, né? Bem articulados, bem argumentados. É muito bom ler textos assim. Recomendo sempre a vocês buscarem esses tipos de texto. É muito salutar, muito bom. Depois, quem escreve? Como é denominado? Quem são essas pessoas? Qualquer um pode escrever o artigo de opinião? Sim. Geralmente, o artigo de opinião ele é feito por colaboradores, por quem conhece esse assunto. Quem são essas pessoas na sociedade? Um professor, um pesquisador, às vezes um político bem resolvido, engajado com compromisso com a sociedade, né? Vamos ver que a gente ainda acha por aí. Profissionais liberais, artistas, representantes de uma entidade, entre outros. Aqueles que buscam sempre embasar seus argumentos e levar isso a outro, tá? Esses podem ser perfeitas pessoas para se escrever um artigo de opinião. Nada impede, portanto, de um jornalista, nos quadros de um jornal, tecer algum comentário
que pode ser enquadrado como artigo de opinião. No entanto, é mais comum que alguém que tenha esse embasamento tenha essa propriedade para falar sobre o tema. O jornalista, por sua vez, ele há que pesquisar, ele tem que buscar as fontes, pegar depoimentos, entrevistar pessoas para ter maior embasamento. Agora, esses outros profissionais, essas outras pessoas da sociedade, realmente eles têm maior compromisso em fazer esse tipo de texto, em escrever esse tipo de texto. Tá certo? Como é que se chama, então, quem escreve um artigo de opinião? Articulista. Tá? Quem escreve um roteiro? Roteirista. Quem escreve um artigo de opinião? Articulista. Ok? As outras características do artigo de opinião que você não pode esquecer, vou frisar novamente. Contém um título polêmico, expõe uma ideia ou um ponto de vista, utiliza verbos no presente e utiliza a linguagem objetiva se escrever o verbo na terceira pessoa e se for subjetivo na primeira pessoa. Esses 4 pontos não podem ser esquecidos para quem organiza o projeto de um artigo, tá bom? Tal qual a dissertação, que é uma outra modalidade argumentativa de textos, o artigo de opinião também tem uma composição bem parecida. Possui o título, como a gente já viu, provocador, instigante. Possui um parágrafo introdutório, que se caracteriza como sendo a introdução do texto. É ali que o articulista vai explanar o tema de uma forma geral sobre o assunto que vai discutir. Nós também temos o desenvolvimento do artigo, ou seja, é ali que está a raiz do tema. Toda a desenvoltura dos argumentos vão estar apresentados nesse desenvolvimento, que pode ser de 1, 2, 3 parágrafos, a livre demanda do articulista, porque assim como a dissertação, não tem um padrão de linhas ou coisa do tipo. Tá? A não ser que seja um pedido de diagramação do suporte onde ele vai ser publicado. Por exemplo, uma página de revista. Então, não pode ser um artigo de 2, 3 folhas, tá? Para que seja impresso numa folha da revista, né? Ou numa folha da web, enfim. Vai de acordo com a diagramação do suporte que vai ser publicado. E a conclusão, assim como a dissertação, ocorre o fechamento das ideias anteriormente discutidas. E o que difere, professor? O que diferencia a dissertação argumentativa ou expositiva do artigo de opinião em si? Um simples detalhe. O artigo de opinião, ele expõe uma tese, tá? Ele não coloca ali uma sugestão para você seguir como sendo a solução do problema. Isso fica para a dissertação argumentativa e, às vezes, até a expositiva. O artigo de opinião, ele vem colocar a tese de alguém sobre determinado fato, tornar conhecido aquele assunto, embasado, argumentado, enraizado em bases teóricas, exemplificadas, estatísticas, depoimentos, entrevistas, seja o que for feito, tá bom? Então, que vocês tenham bastante atenção para diferenciar um gênero do outro. Aqui eu coloco para vocês um mapa mental bem conhecido, onde se tem alguns pontos que ligam o artigo de opinião a uma teia bem fechadinha. O suporte que ele vai ser publicado, geralmente sites, revistas, tá? Jornais, colunas dos jornais, sempre buscando o foco no emissor, né? Se for subjetivo, para o receptor, convencendo-o daquela tese. O assunto, ele chama a atenção, ele é polêmico, ele é curioso, ele é pautado na realidade. E trazendo sempre essa opinião pautada e exemplificada, tá? Para que o leitor tenha a certeza de que aquilo vale a pena ser lido. Então, prestem bem atenção nisso aí. Aqui nós temos um exemplo, que a partir desse exemplo nós vamos fazer o exercício. Acompanhem comigo. Basquete à meia-noite, de Gilberto de Menstein. Os americanos decidiram usar a bola
Na guerra contra a violência juvenil, batizada de Basquete à Meia-Noite, a experiência é uma das responsáveis por inesperada informação transmitida pelo Ministério da Justiça. Pela primeira vez em 10 anos, a criminalidade juvenil interrompeu sua veloz curva ascendente caiu 5%. Os especialistas atribuem parte da explicação da queda a uma série de projetos educacionais lançados nos bairros contaminados pela violência, entre eles o basquete noturno. O basquete é apenas uma isca para atrair as gangues. Para atrair as gangues são feitos campeonatos pela madrugada, acompanhados por animadas torcidas, justamente o horário em que eles costumam se esmurrar, esfaquear e disparar tiros. Mas para participar do campeonato, o jogador deve se submeter a programas de treinamento profissional e aprender com psicólogos como resolver conflitos civilizadamente. Por ter algumas das melhores faculdades do mundo e, ao mesmo tempo, ser cenário de guerras e de gangues, Nova York virou um laboratório educacional contra a violência. Eles apostam na ideia de que a violência é um comportamento que se aprende. Logo, cabe aos educadores inverter esse aprendizado por meio de artes, esportes, salas de aula ou treinamento profissional. Então, o que a gente vai ver aqui? Considerando as afirmações em torno do tema, do texto que eu acabei de ler com vocês e do plano de organização, temos 3 afirmações. Aí se pergunta, quais delas são corretas? O título desse texto é subjetivo? Sim. A ideia central desse texto combate a violência juvenil na cidade de Nova York por meio de educação esportiva? Sim. No terceiro parágrafo do texto tem-se a conclusão do mesmo, em que o autor retoma a ideia principal do texto para encerrá-lo? Também, mantendo sempre aquela ideia de introdução, desenvolvimento e conclusão. Portanto, qual é o que responde? Letra C, todas estão corretas. Depois, não é característica do artigo de opinião. Linguagem culta? Claro que sim. Título subjetivo? Também, acabamos de ver na questão anterior. Utilização de argumentos? Sim. O autor não se posiciona criticamente? Aqui já foi um problema. Se é para expressar opinião, a crítica ela está presente. Vocês devem acessar a plataforma, sempre buscar rever as aulas, fazer os exercícios complementares e ver quantas vezes for necessário para que fique bem memorizado todos os conteúdos. Tudo bem? Até a próxima e escrevam um artigo de opinião que faz muito bem pensar e criticar. Um abraço.